Correção da página 29. Classifique as ligaduras presentes nos trechos musicais. Então, nota de mesma altura e de mesmo nome ligadas, valor ou prolongamento. Então, nesse pentagrama aqui, ó, é tudo valor. Depois, quando você tem um grupinho pequeno de alturas diferentes, de notas, a gente fala que é expressão. Então, aqui tudo vai ser expressão. Depois, nome igual, nome igual, nome igual e nome igual, tudo valor. Ligadura de prolongamento, expressão e frase. Então, mesma altura, mesmo nível, independente se é valor igual ou diferente, a gente fala que é prolongamento. Aqui também. E aqui também. Nome de altura, notas de alturas diferentes, grupo pequeno, expressão. Então, aqui não tem exemplo de frase. Complete as afirmações. Então, ligadura D é aquela que liga duas notas de mesma altura. Então, valor ou prolongamento. Ligadura D que liga duas ou mais notas de altura diferentes. Expressão. Ligadura D que indica uma frase musical. Essa ligadura aqui, de mesmo nome, mesma altura, valor ou prolongamento. 2. Dó, si. Expressão. Si, valor. 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 Frase. Aí vem falando do ponto de aumento, que é colocado à direita da cabeça da figura, aumentando metade do seu valor. As pausas também podem ser pontuadas. Podemos usar até 3 pontos de aumento. Desta forma, o segundo ponto aumenta metade do valor do primeiro ponto e o terceiro metade do valor do segundo. Então, esse ponto ele tem a função de aumentar metade do valor dela. Então, quando ele quer que transforma isso em figura correspondente, você repete a figura dada. Se é um ponto, quem vem depois dela? Se é 2 pontos, 2 figuras que vêm depois dela. Se é 3 pontos, 3 figuras que vêm depois dela. Então, você tem essa opção aqui. Sempre lembrar de ligar ou colocar o sinal de mais. Tem que escolher ou um ou outro para ficar certo. Aí tem os exercícios. Troca as figuras pontuadas ou com ligaduras por figuras sem ponto e sem ligadura. Então, quando ele te dá uma figura assim, você sempre vai repetir a figura dada. É um ponto, então quem vem depois dessa figura? Aí ele não quer que use ligadura, então você vai usar o sinal de mais, tá? Quando ele te dá ponto duplo, repete a figura dada. São 2 pontos, então 2 figuras que vêm depois. E mais. Esse aqui é só você fazer o passo a passo. Então, repete a figura dada e quem vem depois. Repete a figura dada e quem vem depois. Aqui tem como somar as figuras. Se você quiser resumir, pode também. Se não quiser, não é obrigado. 2. Troca as figuras com ligaduras por figuras com ponto. Então, aqui você vai identificar qual que é a figura de maior valor do grupo. Então, quem vale mais, a colcheia ou a semicolcheia? A colcheia. Junto com ela tem uma, então essa uma vira um ponto. Aí você vai fazer esse processo com todos aí, tá? Acrescente o ponto de aumento às figuras apropriadas para que os compassos fiquem completos. Então, você vai acrescentar ponto. Então, para acrescentar ponto, você tem que saber quanto de tempo que você tem em cada compasso. Então, aqui você tem 1. Aqui você tem meio e aqui você tem 1. Então, você tem 2 tempos e meio e você tem que ter 3. Então, vamos lá. Você precisa da outra metade aqui para fechar o compasso. Se você pontuar uma figura de meio, você vai ter meio, 1/4 e meio. Então, você vai ter 1 tempo e 1/4. Aí, você não consegue achar a outra metade do meio, entendeu? Aí, você tem que colocar um outro ponto para achar a outra metade. Então, fica mais complicado. Então, como você precisa de outra metade, você tem que pontuar uma figura de 1. Então, a figura que vale 1 aqui é a semínima. Então, metade de 1 é meio. Meio com meio, 1. Aí, eu fechei os 3 tempos. Certo? Então, você tem que pensar em cada figura aqui para dar certo. Fazer as continhas. Ok? Vai ficar, então, até essa página.